Imagine viver em um país que fala de liberdade todos os dias, mas nega essa mesma liberdade a milhões de pessoas, apenas pela cor da pele. Imagine crescer sabendo que você não pode sentar em qualquer lugar no ônibus, estudar em qualquer escola, ou entrar em qualquer restaurante. Parece algo distante. Mas isso acontecia há poucas décadas. E foi nesse cenário que surgiu um homem com uma voz calma, mas com palavras fortes o suficiente para abalar uma nação inteira. Hoje, você vai conhecer a história de Martin Luther King Jr., o homem que transformou um sonho em um movimento, e que enfrentou o ódio com coragem e paz. Martin nasceu em 1929, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Desde pequeno, ele sentiu na pele o peso da segregação. Ele tinha amigos brancos na infância, mas em um certo momento, foi proibido de brincar com eles. Aquilo marcou seu coração. Ele não entendia como alguém poderia ser tratado de forma diferente, apenas pela sua aparência. Seu pai era um líder religioso, e Martin cresceu ouvindo sobre amor, justiça e igualdade. Esses valores moldaram sua forma de ver o mundo. Ele estudou, se dedicou, tornou-se também um líder religioso, e começou a falar não apenas para uma igreja, mas para uma geração inteira, que estava cansada de viver em silêncio. Naquela época, as leis em muitos estados dos Estados Unidos obrigavam a separação entre pessoas brancas e negras. Havia escolas diferentes, banheiros diferentes, bebedouros diferentes. Nos ônibus, pessoas negras eram obrigadas a ceder seus lugares para passageiros brancos. Era uma rotina de humilhação diária. Mas tudo começou a mudar quando uma mulher chamada Rosa Parks se recusou a ceder seu lugar no ônibus. Ela foi presa, o que parecia um ato isolado, se transformou no início de uma grande mobilização. Martin Luther King foi escolhido para liderar um movimento que incentivava as pessoas negras a não usarem mais os ônibus da cidade. Durante mais de um ano, milhares de pessoas caminharam longas distâncias para trabalhar, estudar e viver, apenas para mostrar que não aceitariam mais aquela injustiça. A casa de Martin foi atacada. Ele recebeu ameaças de morte. Foi preso diversas vezes. Mas mesmo assim, ele insistia em uma coisa: lutar sem violência. Para ele, responder ódio com ódio só aumentaria a dor. Ele acreditava que a mudança verdadeira só viria através da resistência pacífica, da união e da firmeza moral. E foi assim que o movimento cresceu. Marchas foram organizadas. Pessoas de diferentes estados começaram a se unir. A televisão mostrou ao mundo cenas chocantes: manifestantes sendo atacados com jatos de água, cães policiais, agredidos e presos. Quanto mais a violência do sistema aparecia, mais evidente ficava a injustiça da causa deles. A brutalidade das imagens chocou a nação e o mundo, atraindo ainda mais apoio para o movimento pelos direitos civis. Em 1963, aconteceu um dos momentos mais marcantes da história moderna: a Grande Marcha sobre Washington por Trabalho e Liberdade. Centenas de milhares de pessoas, negras e brancas, se reuniram diante do Lincoln Memorial, um monumento que simboliza a liberdade. Foi ali que Martin Luther King fez o discurso que ecoa até hoje em todo o mundo. Ele falou sobre um sonho de ver filhos de ex-escravos e filhos de ex-donos de escravos sentando juntos à mesa da fraternidade. Um sonho de que seus 4 filhos pequenos um dia viveriam em uma nação onde não seriam julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Aquele discurso atravessou gerações. Ele não gritava, não ameaçava. Ele falava com uma esperança contagiante. E talvez tenha sido justamente essa esperança, essa visão de um futuro melhor, que tornou suas palavras tão poderosas e universais. Elas inspiraram não só os Estados Unidos, mas pessoas em todo o mundo que lutavam por justiça. Mas a caminhada não foi fácil. Martin continuou organizando manifestações, denunciando injustiças e pressionando o governo por mudanças reais. Ele defendia o direito ao voto, igualdade no trabalho e o fim da segregação nas escolas. Aos poucos, as leis começaram a mudar. A pressão popular cresceu tanto que o governo foi obrigado a agir. Leis importantes, como a Lei dos Direitos Civis de 1964 e a Lei dos Direitos de Voto de 1965, foram aprovadas, proibindo a segregação racial e garantindo direitos iguais. Era um avanço histórico. Mas mesmo com essas vitórias, o clima de tensão permanecia. Muitos não aceitavam as mudanças, e o ódio ainda estava presente. Martin também passou a falar sobre pobreza e desigualdade econômica. Ele dizia que a luta não era apenas contra a separação racial, mas também contra a injustiça social que afetava a todos. Ele defendia melhores condições de vida e oportunidades para todas as pessoas, independentemente da cor. Em abril de 1968, enquanto apoiava uma greve de trabalhadores da limpeza em Memphis, Martin Luther King foi assassinado.
Ele tinha apenas 39 anos. A notícia abalou o mundo. Milhões de pessoas choraram sua morte, e o luto se misturou com raiva e desespero. Mas o sonho não morreu com ele. A pergunta que fica é: você teria a coragem de enfrentar um sistema inteiro, usando apenas palavras e atitudes pacíficas? De resistir ao ódio, sem se tornar odioso? Essa é uma reflexão que vale a pena deixar aqui nos comentários. Mesmo após sua morte, o legado de Martin continuou mais vivo do que nunca. Seu nome se tornou um símbolo global de luta por igualdade e justiça. Uma data foi criada em sua homenagem, nos Estados Unidos. Escolas, ruas e monumentos em todo o mundo passaram a carregar seu nome. O mais impressionante na sua filosofia é que ele não defendia vingança. Ele falava em reconciliação. Ele realmente acreditava que o amor e a não-violência eram as forças mais poderosas para a mudança social. Pode parecer idealista demais, mas foi essa visão que mobilizou milhões e transformou uma nação. Hoje, quando vemos debates sobre igualdade, direitos humanos e justiça social, estamos, de certa forma, ouvindo os ecos da voz de Martin Luther King. Sua luta ajudou a abrir portas que antes estavam trancadas. Claro, ainda há muitos desafios, ainda há desigualdade, mas o caminho que ele ajudou a construir mudou a história para sempre. Ele mostrou que uma única voz, quando movida por convicção e coragem, pode inspirar uma multidão. Mostrou que a resistência não precisa ser violenta para ser poderosa. E mostrou que sonhar não é ingenuidade, quando o sonho é acompanhado de ação. Talvez o maior ensinamento seja este: mudanças profundas não acontecem da noite para o dia. Elas exigem persistência, união e fé em dias melhores. Se essa história te inspirou, imagine o impacto que outros grandes líderes também tiveram em diferentes partes do mundo. No próximo vídeo, vamos conhecer outra trajetória que também transformou a história da humanidade. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu comentário dizendo o que mais te marcou nessa história. Curta o vídeo e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Sua participação faz toda a diferença para que mais pessoas conheçam histórias que mudaram o mundo. Obrigado por assistir.